Se o cristianismo perece, não é por proibição nem perseguição. Neste país há algo que asfixia por completo o crescimento do cristianismo. As palavras de Ferreira, pronunciadas lentamente, sílaba a sílaba, feriam os ouvidos do padre Rodrigues. O cristianismo em que os japoneses acreditam é como o esqueleto de uma borboleta apanhada numa teia de aranha. Contém só a forma externa. O sangue e a carne já se foram. Assim, Ferreira, com olhos faiscantes, continuara martelando. E, de algum modo, havia certa sinceridade em suas palavras, coisa diferente do auto-engano de um derrotado. Olá! Mais uma vez aqui, eu, Cida Caldas, da Livraria Sebinho, com a indicação de um livro. O livro desta vez é de um autor japonês chamado Shusaku Endo. Shusaku Endo nasceu em Tóquio em 1923 e morreu em 1996. O Endo era um autor católico e este livro que ele escreve, chamado Silêncio, que inclusive é um livro que deu origem ao filme de Scorsese, que é também o autor que prefacia o livro dele, do autor. Ele se pauta numa história de cunho real, de fatos reais, embora seja ficcional a história que ele conta, né? É um período no Japão, na época do shogunato, onde ele narra nesse livro a viagem de 2 missionários portugueses. Imagina a saga que era naquele período sair de Lisboa e ingressar no Japão. Então, a gente vai acompanhando essa viagem desses 2 missionários para, vamos dizer assim, dar uma força para os católicos resistentes que estavam no país naquela época do shogunato. Então, eles fazem a travessia, se não me engano, entram através de Goa para o Japão e naquele período existia uma perseguição violentíssima contra os católicos, né? Porque assim, os shoguns, o shogunato, eles não aceitavam a religião católica no país. Então era terrivelmente violenta esse embate, né? Eles pegavam, quando conseguiam encontrar algum católico na época que professava a sua fé, eles faziam as maiores torturas, iam do ponto de pregar numa cruz, por exemplo. 2 personagens desse livro numa cena muito triste, inclusive, são pessoas que não conseguem negar, não negavam a sua fé. Então, o que eles faziam? Pregavam numa cruz essas pessoas, levavam para uma praia e deixavam essas pessoas lá, a maré ia, a maré vinha, até elas morrerem. Então, entre outras coisas, né, de mergulharem as pessoas em fosso, enfim, era muito atroz mesmo. E esses 2 missionários que vão para ajudar, um deles desaparece, o outro começa a viajar pelo interior lá do Japão, encontrando outros católicos que dão acolhida, né? Mas chega um momento que ele não consegue. Existe um outro padre na época lá que, para não morrer, o que eles faziam? Eles renegavam a fé, mas no fundo, eles continuavam cristãos. Mas era mesmo para não morrer, né? Que eles
faziam isso. E um desses padres, ele faz o mesmo, né? Ele consegue o que eles chamam de apostasia, né? É uma palavra utilizada para os cristãos. Se eles conseguiam se apostatarem, uma palavra meio complicada, mas é isso mesmo, eles eram salvos da morte, vamos dizer assim. Então, nesse livro, o Shusaku Endo narra, é uma narrativa que vai desde cartas, né? A maioria do livro ele é constituído de cartas desses missionários que escrevem para outros padres em Portugal, e outra forma de narrativa mesmo em terceira pessoa. Então o livro é pautado realmente em fatos reais, lembrando que é ficcional, mas é uma parte interessante do Japão, da época do shogunato, que muita gente não conhecia. Eu própria, assim, eu não conhecia essa parte do Japão, né, com o catolicismo lá. E, enfim, para mim foi muito interessante fazer a leitura e conhecer um pouco desse lado. Então, aconselho a todos, acho que é um livro bacana. E o filme também, apesar de me falaram, eu ainda não cheguei a ver o filme, mas é um filme bem longo, é meio assim, vamos dizer assim, meio lento, mas ilustra muito bem o que o autor colocou no livro, né? Além de contar com um diretor excepcional, que é o Scorsese, né? É um clássico. Então, para mim foi muito interessante conhecer esse autor japonês, católico, né, que escreveu esse livro, chamado Silêncio. Aconselho a todos que leiam o livro, eu acho que vocês vão gostar bastante. Se você gostou do vídeo, compartilhe e dê o seu joinha, ok? Até uma próxima!